Graça e paz, amada igreja, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aí em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que está no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, João, o apóstolo João aqui, o João, não o João de Apocalipse, mas o profeta João, no qual, anunciou o caminho do Senhor, Está escrito, Evangelho de João, capítulo 16, o título está escrito, a missão do Consolador, A missão do Consolador. Eu não vou me estender muito, em nome de Jesus Cristo, mas vamos entender um pouco, para todos nós que somos igreja, já convertidos, e aqueles que ainda não são convertidos, que vêm ouvir a palavra do Senhor, e entender pela graça do Espírito de Deus. E vamos entender um pouco acerca do que o Senhor Jesus Cristo, antes de ser crucificado, estava dizendo aqui para os discípulos, para os apóstolos daquela época, para os seus discípulos daquela época, que logo em seguida iriam ser levantados como apóstolos, e para a igreja da época em que Jesus Cristo exerceu o seu ministério na terra antes de subir para o Pai, para o nosso Pai, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Então, Evangelho de João, capítulo 16, a missão do Consolador. Como é um capítulo muito longo, não vou poder me estender muito, mas vamos aprender um pouco em nome de Jesus Cristo. O versículo 4 está escrito assim: Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse, não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, nós vamos entender o que Jesus está falando aqui. Mas, versículo 5, agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vás, para onde vais? Quer dizer, Jesus estava falando da crucificação, que estava próximo dele ser crucificado, estava perto dele, beber do cálice. Qual que era o cálice? O cálice, que ele ia passar por ele, era o sofrimento da crucificação, o sofrimento dele ser acusado de charlatão, de falso profeta, de falso mestre, Ele ia passar por tudo isso, e ele ia ser esbofeteado, ele ia ser caluniado por conta dos nossos pecados, em que aqueles judeus da época não entendiam, porque eles, viviam perseguindo Jesus e tentavam matar Jesus antes do tempo, mas por conta do poder de Deus e da presença de Deus, que tinha que se cumprir a crucificação deste Cordeiro Santo, que é o Cristo, para vir, para nos salvar dos nossos pecados, todo aquele que nele crê ser salvo, Então, ele estava falando dessa crucificação, mas os judeus não entendiam naquela época, porque eles criam em Moisés, mas o próprio Moisés testificou do Cristo, O próprio Moisés, na Torá, nas Santas Escrituras, diz de um profeta que iria vir e que tinham que ouvir a este profeta, a ele obedecer. Vamos mais um pouco mais abaixo, no versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntam para onde vais? Quer dizer, por que Jesus fez essa pergunta para os discípulos? Porque naquele momento os discípulos se entristeceram, os discípulos ficaram tristes, não conseguiam entender para onde Jesus ia. Jesus ia para a crucificação, ia ser crucificado, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar, iria ressuscitar e ia subir para o Pai. Mas antes dele ressuscitar, ele iria edificar a igreja que nem edificou no apóstolo Pedro e edificou nos crentes de hoje, que a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, permanece até hoje. Vamos para o versículo 6. Jesus responde para eles: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Por que eles ficaram tristes? Já justamente pelo fato de entender os discípulos que Jesus iria deixar os discípulos, que Jesus não iria ficar mais com ele. Muitas situações passou ali na cabeça dos discípulos e do povo, que era mais próximo de Jesus. Porque Jesus, eles não conseguiam entender que Jesus tinha que ir. Jesus tinha que ir para a crucificação.
E Jesus tinha que subir, ele tinha que ir para o céu e de lá enviar esse Espírito que está conosco agora. É o que nos ajuda a todas as coisas, que está escrito aqui, né? Versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei, né? Mais uma vez, mais do versículo 7 de João, capítulo João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei, né? Porque precisaria vir o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que está sobre a verdadeira igreja, né? Aleluia. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é o mundo? São as pessoas que estão no mundo e que não creem em Jesus Cristo. São todas as pessoas religiosas, todas as pessoas que creem em todos os tipos de religiões que são vãs, né? Então, Jesus veio para convencer essas pessoas do pecado, né? Essas pessoas que estão no mundo. Através de quem? Através da pregação dos verdadeiros. Embora tenha os que são falsos ministros, falsos profetas, permitido por Deus que essas coisas, Jesus avisou que veria os falsos messias, os falsos cristos, os falsos crentes, né? Enviando uma palavra que não é verdadeira. Então, Jesus permitiu tudo isso. Mas aquele que aquebrantar o coração, verá que os verdadeiros ministros, os verdadeiros pregadores, pregam a verdade e assim eles crerão. Aqui tem um verdadeiro que prega a verdade, o evangelho verdadeiro e genuíno, e que vive a verdade. Agora é necessário você que está aí do outro lado, aquebrantar o seu coração e crer e confiar, não é? Louvado seja o Senhor. Versículo 9, né? Aí fala assim, do pecado, porque não crê em mim. Olha aí a confirmação, né? Da justiça, versículo 10, porque vou para o Pai e não me vereis mais, né? Versículo 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Há muitos crentes que sabem quem é o príncipe desse mundo, mas tem pessoas que são crentes que não sabem, e pessoas até religiosas. O príncipe desse mundo é Satanás, que ele é um espírito que nós não podemos ver ele também, a não ser que tenham visão, permitido por Deus. A mesma coisa é Jesus. Muitos podem ver ou não se tiver visão que Deus permitiu, o contrário não. Mas a palavra está aqui, é necessário crer na palavra. E esse príncipe deste mundo é o diabo, é Satanás, com uma terça parte de anjos que está aqui na terra, enganando a muitos, enganando com falsos caminhos, com falsas crenças e falsas religiões, com os prazeres do mundo, que são as coisas que estão aí no mundo, que as pessoas se voltam para os atrativos do mundo e se separam de Deus, estão no pecado e não se convertem dos seus pecados, né? Então é esse aí o príncipe do mundo, que ele vai tentar, ele vai sempre estar tentando enganar a muitos. Está escrito que ele enganará a muitos, mas pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, o Espírito de Jesus, o próprio Deus, né, em espírito hoje aqui na terra, através de Jesus Cristo sobre a vida da verdadeira igreja, convencerá a muitos do pecado também. Aleluia. Ou seja, vai tirar eles do engano, né? Versículo 12. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por que não poderiam suportar o que Jesus tinha que dizer para eles? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, que é o Consolador. Eles ainda não tinham recebido o Espírito de Jesus, porque Jesus tinha que ser crucificado, tudo suportar por nós na cruz, derramar o sangue dele na cruz, para conceder a todos nós e a todos que ainda não creram nele, que ainda hão de crer, o Espírito da verdade, que é o Consolador, né? Um favor não merecido, que é a salvação eterna. Ele é o Cordeiro que foi crucificado, que foi sacrificado na cruz para nos salvar dos pecados. O único e verdadeiro Cordeiro, Santo de Deus, né? No versículo 12, aliás 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, está escrito aqui Espírito da verdade com E maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, né? Versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá
tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quer dizer, esse Espírito da verdade é o Espírito Santo. Ele nos guiará acerca de tudo. Não permitirá que nós venhamos ser enganados, se assim nós permanecemos, igreja, na presença dele. Ele não permitirá que nós venhamos ser enganados pelo diabo. Muito pelo contrário, ele nos ensinará. Em outras Bíblias fala, ele nos ensinará todas as coisas, nos guiará acerca de todas as coisas e nos ensinará acerca de todas as coisas. Mais uma vez aqui: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Porque ele nos dirá esse Espírito da verdade, que é o único e verdadeiro Espírito, que é o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Ele ouvirá e nos dirá todas as verdades, nos guiará todas as verdades. Ele ouvirá de quem? De Deus. O próprio Deus passa para o Espírito e o Espírito fala para nós o que nós devemos fazer. Amém, igreja? Esse é o poder e a palavra do Senhor. Aleluia. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar, né? Quer dizer, do que é o quê? Do que é de Deus, né? Para nossas vidas. Essa é a palavra de Deus. Então, aí também eu quero esclarecer, pela graça do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, as pessoas ainda que não se converteram, que não aceitaram Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, não confessou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Elas ainda não têm o Espírito Santo, por isso não entendem as Escrituras. É uma confusão muito grande para essas pessoas, não conhecem, não entendem as Escrituras, entendem as Escrituras de forma errada, porque para entender as Escrituras é preciso receber Jesus como Salvador, senão ficarão cegos, se tornarão cegos e guias de cegos, e surdos e mudos, não poderão entender nada, só poderão entender a partir do momento que ouvir a palavra e receber Jesus Cristo como Salvador. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Você que é crente convertido, igreja, receba o poder, a presença de Deus, o entendimento da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, e seja abençoado pelo poder dessa palavra, em nome de Jesus. Aqui está a palavra de Deus, aqui está a verdadeira palavra de Deus, como ela é. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu declaro as bênçãos de Jesus Cristo sobre vossas vidas, em nome de Jesus. Amém.